305. É descabida a prisão civil do depositário quando, decretada a falência da empresa, sobrevém a arrecadação do bem pelo síndico. 304. É ilegal a decretação da prisão civil daquele que não assume expressamente o encargo de depositário judicial. 303. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 302. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. 301. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção iuris tantum de paternidade. 300. O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. 299. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. 298. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Os juros moratórios não cumuláveis com a comissão de permanência são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulado pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. A taxa referencial TR é indexador válido para contratos posteriores à Lei 877, desde que pactuada. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato. A cobrança antecipada do valor residual garantido, VRG, não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. A reconvenção é cabível na ação monitória após a conversão do procedimento em ordinário. A ação de cobrança de parcela de complementação de aposentadoria pela Previdência Privada prescreve em 5 anos. Nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador. A restituição das parcelas pagas a planos de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda. A taxa de juros de longo prazo, TJLP, pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. A taxa básica financeira, TBF, não pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Nos contratos bancários posteriores ao CDC, incide a multa moratória nele prevista. A purga da mora, nos contratos de alienação fiduciária, só é permitida quando já pago pelo menos 40% do valor financiado. As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios, por elas cobrados, não sofrem as limitações da lei de usura. Cabe a citação por edital em ação monitória. A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na lei de imprensa. O artigo 35 do Decreto-Lei 7661, que estabelece a prisão administrativa, foi revogado pelos incisos 51 e 52, 57, 51
e 57 do artigo 5º da Constituição. É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública. O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação. O auxiliar de farmácia não pode ser responsável técnico por farmácia ou drogaria. O ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo-se neles as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares. Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado. O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço se recolher contribuições facultativas. A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário. O protesto pela preferência de crédito apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual não desloca competência para a Justiça Federal. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado. A interposição de recurso sem efeito suspensivo contra a decisão condenatória não obsta à expedição de mandado de prisão. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa. É irrecorrível o ato judicial que apenas manda processar a concordata preventiva. Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas. A cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos hoteleiros deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento apurada em liquidação. A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária. A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Cabem embargos infringentes contra acórdão proferido por maioria em agravo retido quando se tratar de matéria de mérito. A decisão do juízo federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no juízo estadual. O artigo 557 do antigo CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário. Os saldos das contas do FGTS pela legislação infraconstitucional são corrigidos em 42,72% IPC, quanto às perdas de janeiro de 89 e 44,8% IPC, quanto às de abril de 90,
Acolhidos pelo STJ, os índices de 18,02% LBC, quanto às perdas de junho de 87, de 5,38% BTN para maio de 1990 e 7% TR para fevereiro de 91, de acordo com o entendimento do STF no RE 226.855. Súmula 251. A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou a ocasião.